Muito bom dia, boa noite, boa tarde, né? Depende do horário que você está vendo esse devocional. Hoje é sexta-feira, 8 de maio de 2026. E aqui no nosso devocional, caminhando e prosperando com Jesus, temos que fazer a ação de caminhar com Ele, né? De caminhar com Jesus. A leitura de hoje está em 2 Coríntios, capítulo 9, o versículo 8. E as leituras logo de apoio que a gente tem para complementar, né? Deus falando, continua falando conosco. Está em Filipenses 4, versículo 19. E Salmos 23, 1. Esse salmo tão conhecido, que sabemos de memória, né? Salmos 23, 1. Provérbios 10, 22. E o princípio do dia é descansar na provisão sem viver pressionado pelo medo. Como o Senhor vai falar conosco nesta manhã, nesse momento, né? Não sei que hora que você está ouvindo aí, que você se conectou conosco, mas para nós que estamos aqui agora ao vivo pelo Zoom, é muito bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Vanderlei. Tá me ouvindo bem? Perfeito, alto e claro. Amém, que bom. Que bom, mais um dia, né? Um dia da semana, sexta-feira, dia 8/5, abençoado. Vamos tocando aqui com nós dois e com Jesus. Achar que Elma hoje, ela chegou um pouco tarde ontem. Hum, Acho que tá um pouco cansada, mas não impede que nós venhamos glorificar aqui o nome do nosso Criador, né? Vamos certeza. iniciar esse dia. Quero iniciar esse dia agradecendo mais uma vez por levantarmos com saúde e graça. Isso já é uma abundância, né, nas nossas vidas. Pai amado e Pai querido, quero mais uma vez levar minha voz a Ti e dizer que sou grato, Pai, por este dia, pela vida, Pai, que o Senhor nos deste, Senhor, pelo levantar, pelo respirar, pelo caminhar, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela noite abençoada e tranquila que o Senhor nos deste, Pai. Muito grato por mais uma vez poder glorificar o teu nome, dizer que tu és bem-vindo, Pai amado, Pai querido, na minha casa, neste dia, na minha família. Nos abençoa, abençoa a vida da Valdirene, Pai, abençoa a sexta-feira dela, que seja uma sexta-feira de paz, tranquilidade na tua presença, Senhor. Abençoa a vida da Maria, abençoa a vida de quem nos ouve, Pai amado, Pai querido, que esteja precisando ouvir a tua palavra, teu ensinamento, Senhor, que seja transbordante, Pai, em nossas vidas. Muito obrigado por esta semana abençoada que o Senhor nos deu, que o Senhor vai nos dá no dia de hoje, Pai. Sou muito grato a Ti por este dia. Sempre muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. 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 Hum. Então, hoje sexta-feira já, né? Como passou rápido a semana. Vamos lá em 2 Coríntios, como já falou aí a Valdirene, 2 Coríntios 9, capítulo 9. A minha versão diz, 2 Coríntios 9, 9 o quem? É 9, 8. Sim. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Na versão atualizada de hoje em dia diz: E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boa obra. Glória a Deus. Como diz, é isso mesmo. Glória a Deus. Que bom. Que maravilha. Sempre essa palavra tudo, quando vem de Deus, tá?
Tá sempre refletindo em tudo, tudo. Nunca é pela metade, né? Mas como a gente estava conversando, quer dizer que Deus nos dá tudo que a gente necessita. E muito mais, Ele nos dá sempre muito mais, não é nem só o que a gente necessita, Ele sempre nos dá mais, é porque às vezes nós estamos cansados de se surpreendermos com Deus, né? A gente espera uma coisa e sempre recebe muito mais. Tanto que quando a gente faz com o Senhor, quando a gente vai fazer alguma coisa que coloca o Senhor na frente, as coisas super acontecem assim de uma maneira que a gente se surpreende, né? E o foco aqui dessa mensagem de dar, quando Paulo nos ensina assim, dá, não tenho medo de dar, dele com alegria, dele com e Deus se alegra em dar com alegria, né? É quando a gente dá o tempo da gente, quando a gente dá uma ajuda a alguém, e dar com alegria, Deus se alegra com isso. Se a gente for pensar lá atrás, é aquela situação lá da semeadura, né? Da plantação, né? Porque Deus conhece os nossos corações, o que tem no nosso coração. Então, se Ele sabe quem está dando com alegria. Na Bíblia tem falando daquela passagem também da viuvinha que deu, né? Deu tudo que ela tinha da oferta, né? A oferta da viuvinha. Ali Deus sabia quem estava dando com alegria, né? Aquela mulher citada na Bíblia não é à toa, é porque ela estava dando de coração, né? Então, o Senhor, como o Senhor conhece os nossos corações, Ele sabe quem está dando com alegria. E Ele nos suprirá de tudo aquilo que a gente necessita. Quer dizer, quando vem de Deus, venha com como se diz, é com toda a força mesmo, é com abundância, né? Isso é muito interessante, esse ensinamento aqui de Paulo está nos ensinando em Coríntios. Porque tudo que vem de Deus vem com abundância, não é pela metade, né? Como a gente às vezes fala, né? Mas é gratificante ter esses ensinamentos aqui. Essa semana também, para mim, foi muito gratificante esse ensinamento que a gente está tendo, essas palavras, porque vem do Senhor mesmo, né? As coisas aqui, né? O conforto, a alegria, a gratidão, né? Vem do Senhor, porque nós mesmos não temos essa capacidade de gerar força e entendimento dentro da gente. Por mais que a gente busque, tudo mais, se não colocar o Senhor na frente, a gente não tem essa capacidade. Então, tudo vem dele, né? Tudo. O foco sempre é ele, né? Muito, muito forte, muito interessante esse ensinamento aqui de Coríntios. Valeu. Passo aí para ti para a gente meditar em Filipenses, Salmos e Provérbios. Depois a E já gente, conforme continuamos. Deus vai Estamos tocando. só, né? Deus, você e eu já pode tirar aí para Isso, Filipenses. Daí eu falo Salmos e a gente, né? Vamos concluindo. isso. Tem todo um contexto aqui, Filipenses. vai ser maravilhoso. Você já Hum, falou algo aí que agora eu te digo, continue. Vou em anotar aqui. Filipenses 4, em Filipenses, né, 4:19 diz: Meu Deus, segundo as tuas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus, né? Quer dizer, em Cristo é o que está confirmando o que estava lá em Coríntios, né? Filipenses aqui, que diz: Em Cristo Jesus, ele suprirá todas as vossas necessidades. Quer dizer, né? E em Cristo tudo é possível, nada nos faltará. Então, isso é muito, muito glorificante esse ensinamento, essa promessa de Deus nessas vezes, né? Às vezes a gente quer se desesperar, se angustiar, mas é quando a gente quer passar por esta situação de desespero, é porque às vezes não está colocando a confiança no Senhor, né? Está deixando a confiança de lado. Quando a gente confia no Senhor, meu amigo, pode descansar que as coisas acontecerão tranquilamente. Não é aquele, vou esperar aqui no Senhor. Não é o esperar de, vou sentar aqui, não. A gente, lógico que a gente tem que dar o passo da gente, né?
para o Senhor colocarmos a providência. Tem gente que às vezes fala, eu estou esperando no Senhor. Não, mas está fazendo o quê? Esperando no Senhor, fazendo o quê? Sentado? Não, não é dessa forma que eu entendo, né? Eu entendo que o Senhor suprir, para o Senhor nos abençoar, é colocar Ele à disposição, mas ir atrás também, porque Ele vai prover de alguma forma. Com certeza Ele proverá quando a gente coloca a confiança nele, né? Vamos lá, amém. É, aí em Salmos ele vem dizer, né? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Qual a minha confiança no Senhor, né? Mas sabe de onde que vem essa desconfiança muitas vezes? Eu acredito, tá no meu ver. Quando eu não estou no Senhor 100%, não confio, não estou nele, né? Lembra que ontem a nossa leitura, é que eu sempre vou ligando essas coisas, né? Falou, gente, Sim, Deus, ele não brinca em serviço, não. Ontem o não, Senhor falou conosco aqui, ó, em João 15 diz, permanecerem em mim, permaneçam em mim. Então, se a tribulação vem e eu fico tão tribulada, tão, né, preocupada, com medo, com... Aí eu tenho que olhar para mim, gente, mas por que esse medo? Né? Por que essa tribulação? Por que essa desconfiança? Se ele falou, ó, permaneça em mim. Então, se eu permanecer no Senhor, então ele vai permanecer. Ele disse assim, eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Então, quando tem essa promessa tão dentro em mim, como uma tatuagem, como algo muito profundo, de já criar uma crença mesmo, uma crença lá no meu subconsciente, que nada me faltará, porque Ele permanece em mim, eu permaneço com Ele permanece em mim, na minha vida, tudo aquilo que eu for fazer, mas tem um mandamento aí, se eu permanecer, permaneça primeiro. Então, muitas das vezes, eu quero que Deus faça tantas coisas em minha vida, só que eu tô por aí, voando, passeando, que nem borboleta no jardim. Aí quando vem o vento, vem a tempestade, fico desesperado buscando um lugar para guardar, para me cuidar. O Senhor é meu pastor e nada vai faltar. E você falou algo aí, Francisco? É, ainda bem que está gravado que você falou. Na hora o Espírito Santo tocou em mim e falou, viu só, olha aí a palavra que você precisava. Você disse assim, vê se você se lembra. Eu entendi assim, que o Senhor não dá as coisas pela metade, Ele dá tudo. Você falou isso aí, né? Depois você sim, repete do teu jeito aí, porque e o Senhor falou para mim, Valdirene, ele já deu uma parte. Ele não é filho do homem para mentir, ele vai completar essa obra. Por que tu estás ansiosa? Por que tu estás preocupada? Por que tu estás até com medo, até com medo de que não dê certo? Cadê você, aquela mulher de mentalidade financeira, que anima as pessoas, que levanta grupos, que salva, digo que salva, que trabalha, ajuda as pessoas a trabalhar a mente? Cadê você? O Senhor falou comigo agora aqui, Francisco, amém. que Deus está fazendo algo em minha vida. Ele começou e tem uma parte que já está e eu quero o final. Eu tô assim, meu Deus, esse final é preciso para fechar, né? Para e aí o Senhor falou comigo hoje, "Ei, tranquila, vou dar, eu já dei uma, você acha o quê? O que que você acha que você está falando? O teu vizinho? Não sou eu, o Senhor teu Deus. Só permaneça em mim, porque também eu tenho que permanecer nele. Tu permanece em mim, faz o que tem que ser feito, que eu não vou falar com você. Porque muitas vezes, né, eu quero que Deus faça coisa na minha vida, e o que que eu estou fazendo? Olha só, é Deus, Ele é todo poderoso para fazer que tudo nos seja acrescentado.
tudo que ele diz, toda a graça para que em todas as coisas e em todo o tempo, oh Deus, é em todo o tempo, tendo tudo que é necessário para que eu transborde, para que nós possamos transbordar em toda boa obra. Também não esperar de Deus tudo de bom e não transbordar, não fazer nada, né? Você viu que tudo ele pede uma ação para a gente? Ontem era no começo do versículo, no começo, e agora ele pede uma ação aqui para que transbordem. Eita Deus. Verdade. Ai, Senhor. E Provérbios nos ensinam a bênção do Senhor que enriquece. A bênção do Senhor, ela enriquece, ela não acrescenta dores. Então, se eu tendo alguma dor, alguma preocupação, é que eu estou deixando, não estou deixando a bênção do Senhor por completo em minha vida. Que chave, Francisco. Deixo com você. Depois É, eu volto de isso é novo. muito, amém, muito forte nos ensinamentos, porque quando vem de Deus, né, primeiro, lá em final do Coríntios, essa parte, para que vocês transbordem toda a boa obra. Quer dizer, ele nos dá tanto que é para a gente transbordar. O que que é o transbordar? É o doar para quem necessita, para quem está precisando, né? Essa é a boa obra do Senhor. Quer dizer, não reter. Porque ensinamento, não adianta a gente ter tanta coisa e ficar tipo, com egoísmo, né? Ah, não, isso aqui eu não posso dar, não posso doar por causa disso, daquilo. Isso é egoísmo, né? E Deus não nos dá para isso, né? Ele dá para a gente transbordar, né? Como é a questão do descansar. Quando vem dele, não nos causa dor, né? Como diz aqui a Bíblia em Provérbios, a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores, né? Que ele está dizendo isso aqui, descansa, né? A bênção do Senhor é quem nos enriquece. Quer dizer, vindo do Senhor, ele não nos causa dor, não nos causa ansiedade, angústia, não. E se complementar com o Salmo, né? O Senhor é o meu pastor. Isso aqui, esse ensinamento aqui para mim de Salmo é o mais forte que ele diz. Realmente, ele é o nosso pastor. Ele é o meu pastor. Eu posso descansar, eu não sentirei falta de nada. Mas muitas vezes quando eu falo nós, eu me incluo nisso também. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Mas muitas vezes, qualquer coisinha que saia da minha linha de pensamento e raciocínio, eu já quero a gente já quer, o Francisco já quer fazer por conta dele. E será se o Senhor é o meu pastor mesmo, ou eu mesmo quero ser o meu dono, o dono da verdade, o dono da. Querer tomar de conta da situação, porque quando a gente está na situação de conforto, de bem bom, é fácil citar que ele é o meu pastor, mas quando a gente está na situação de conflito, de desafio, aí aqui é que tem que ter o entendimento que ele é o nosso pastor e de nada a gente terá falta. Quer dizer, ele vai suprir tudo. Não vai nos colocar em situação de desespero, né? Se for, tiver em situação de desespero, é porque a gente se colocou naquela situação e não Deus, né? Mas é muito gratificante aqui os ensinamentos de hoje, porque quando vem do Senhor não nos causa dor, nos dá muita em superabundância, o que a gente necessita, né? Tudo ligado uma coisa à outra, né? Como estava falando antes, é o ramo ligado à videira, né? Se o ramo for cortado da videira, meu amigo, não vai servir de nada, vai murchar, secar e vai virar palha, palha seca, né? Então, isso é muito ensinamento aqui para a gente colocar em prática, né? Porque quando vem do Senhor é maravilhoso. Quando a gente tem experiência com Ele, meu Deus, eu já tive umas experiências com Jesus que a gente pelo menos, né, tem uma questão de colocar o Senhor à prova, que a própria palavra dele diz, pô, provai de mim que sou bom.
né? Então, assim, é muito, muito forte isso aqui, ó. Veio tendo umas experiências com Jesus e disse, Senhor, só o Senhor mesmo. Só o Senhor mesmo é capaz disso, né? Muito forte, amém. Deixa eu ver aqui. Por dentro, entrou, amém. Hum? Amém. Onde a Kelma está aqui, se quiser complementar com algo, meu amor. Hoje já estamos falando em 2 Coríntios, Filipenses. Amém. Bom dia. Cadê a voz da Val? Cadê? Bom dia, bom dia. Bom dia! E sabe o que aconteceu? Eu estava aqui falando, o Francisco terminou de falar, e eu falando com o microfone fechado, e falava, falava. É assim quem faz farra Ai, ao bom vivo, né? Como é dia. que diz essa Quem sabe faz frasezinha? ao vivo, dizia, né? Ao vivo no Isto. Senhor, né? Ele aqui com a gente, para acordar. Acorda, mulher. Eu fechei o microfone, porque eu tô com um pouquinho de tosse, de vez em quando eu até fecho a câmera. Menina, hoje eu vou Peguei ficar aqui chuva. com a câmera fechada, que graças a Deus, para a glória do Senhor Jesus, porque tudo vem dele para ele, ele que nos fortalece. Eu cheguei tarde ontem de um dia de trabalho abençoado, porque o Senhor que nos dá força e graça, e a gente faz como para com o Senhor, né? Entrega e eu tomei um remédio um relaxante, estou aqui meio inchadinha, meio zuruó, mas eu digo, não, eu vou entrar assim mesmo, com a câmera fechada, eu não vou sabotar não, vou me levantar, porque a minha força vem do Senhor. E é muito gratificante estar aqui. Ouvir, meu Deus, que palavra abençoada, né? Que promessa, que amor é esse, né? O Senhor é o meu pastor, nada, absolutamente nada nos faltará, me faltará. Não me faltará coragem, não me faltará nada, alimento, força mesmo, alegria. Meu Deus, nada, nada nos faltará. E gratidão mesmo por essa sexta-feira. Meu Deus, só tenho que agradecer. A gratidão, ela nos é como uma vitamina. Você vai agradecendo e o Senhor vai te alimentando, né? Muito bom, muito maravilhoso, Val. Amém, Gratidão. amém. Maravilha. Ontem eu vinha com medo de me faltar se fosse para chegar em casa. Eu digo, Senhor, como assim que eu vou chegar em casa? Eu ganhei muitos presentes ontem da a moça que eu fui trabalhar com ela. Hum. E eu, como assim que eu vou levar isso aqui? Eu vinha no caminho conversando com Jesus. Eu digo, Pai, tu me dá força para me chegar até ali na rua, na minha rua e chegar em casa. Mas eu vinha numa alegria tão grande, apesar do horário, sabe, da distância, mas com muita gratidão. E eu fiquei muito feliz que eu cheguei em casa, confesso cansado, corpo doendo, mas sabe quando a alma tá alegre, quando você tá contente, você sabe quem é que tá com você, quem te sustenta, quem alegra assim o teu coração e não tem dor no corpo, nada, distância que te barre. É assim que eu tô me sentindo. A glória de Deus. Bênção. Amém. Amém. Pois é. É, eu trazendo aqui, recapitulando, né? O Senhor falou conosco essa semana. Hoje é sexta-feira, eu vou dar uma recapitulada aqui, que foi, aí já depois, Francisco, a gente completa, cumprimenta e no domingo, que foi o áudio que eu gravei, coloquei lá, né?
no dia 3 foi Provérbios. Acima de tudo, guarde o seu coração. Gente, quando eu guardo o meu coração, é, eu tenho muito cuidado com tudo que acontece ao meu redor. Deus nos preparou no domingo para guardar o coração, porque dele depende toda a sua vida. Quando ele viu com Deus, né? Ele aqui não é um pouquinho da tua vida, não, é tudo. É, gente, o negócio com Deus aqui é tudo. Então, quando eu quero uma bênção do Senhor, eu tenho que ver o que tudo que eu estou fazendo também para receber esse tudo dele. É a mensagem que eu recebi no meu coração agora. O que é o tudo que eu estou fazendo para Deus? Aí eu quero de Deus que o Senhor me abençoe, que o Senhor me proteja, que o Senhor me guarde, que o Senhor me guie, que o Senhor esteja comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, cuide, me protege, me leva, me traz, me ama, me cuida, Pai, cuide, me guarde no teu braço. E o que eu estou fazendo para ter acesso a esse tudo? Claro que eu estou sendo guardada, estou sendo protegida, mas eu poderia ter muito mais, ter o tudo de Deus, quando eu guardo o meu coração. E amados e amadas, vocês que estão aqui, nós e os que estão vendo aqui no gravado, se a gente for olhar bem para a vida da gente, como é difícil guardar o coração. Eu uso aquela metáfora que quem é que abre a porta da tua casa? Quem é que dá ousadia para qualquer pessoa entrar na tua casa? E ainda mais eu ouso dizer, quem quer dar ousadia para qualquer pessoa vir bater na tua porta, tocar a tua campainha? Você sabia, se a gente, eu sou muito de estar metaforando com as coisas, né? Mas você sabia que quando eu abro a porta do meu coração, eu abro a porta da minha casa, é porque a pessoa já teve a ousadia de vir tocar na porta. Vocês, quando foram criança, eu fui. Tinha aquele povo que a gente tocava campainha na casa deles de criança, saía correndo. Só que tinha aquele que a gente a gente nem não tocava mesmo, que a gente sabia que ele via uma pessoa muito brava. Meu Deus. Agora aquele que saía, xingava, gritava, a gente não dava ideia de fazer para perturbar mesmo. Eu lembro que eu e meus irmãos fazíamos muito trastadas quando a gente era criança. Toda criança fazia, né? Mas nós éramos, meu Deus. E nós íamos na beira da pista, a gente morava perto de uma BR, a gente jogava pedra. Brincadeira de criança, gente. E aquilo foi tal, tal. Um dia um caminhoneiro parou lá em cima na subida, deu ré no caminhão dele, na pista, um perigo. Desceu e pegou uma espingarda de dentro do caminhão. Ele levava assim de baixo. Acho que era para evitar roubo, né, de assaltante. Desceu e apontou para a gente com a espingarda. E falou: Não fuja, que eu não vou matar vocês dessa vez. E aí, eu, meus irmãos e uns amigos, assim, uns amiguinhos lá de uma família, que eles eram todos órfãos, mas eles tinham um irmão maior. E aí, é, naquela feita, a gente ficou com tanto medo, com tanto medo, e só que quando o caminhoneiro parou e estava ameaçando a gente, o irmão dos meus amigos ele estava vindo da roça. E ele viu toda aquela cena. E aí, quando a gente viu o irmão, né? Porque os irmãos dele morriam de medo dele. A gente fazia, e eu, do meu pai, nós tínhamos medo. Quando aí o irmão dele veio e pediu para o caminhoneiro esperar o que estava acontecendo e contou. Gente do céu. Ele pediu
desculpa, perdão, e falou para ele assim: o senhor não se preocupe que isso nunca mais vai acontecer. A gente já não ia fazer mesmo, que a gente já tinha levado um medo, um medão do caminhoneiro. Mas Deus ainda mandou o irmão dos meus amigos, que tomou conta da providência. Eles levaram a surra do irmão, e eu e meus irmãos do meu pai, porque ele foi falar com meu pai. Está entendendo a ousadia do inimigo, das coisas ruins, de tudo que é ruim? Gente, eu estou falando isso aqui para a gente ter entendimento, cuidar o nosso coração. Não é todo mundo que vem tirar onda com a tua cara, não. Se a gente ter, ser essa pessoa, que a gente mostrar também distância para as coisas ruins, para a gente desavisada, pessoas que vêm com coisas para estragar o nosso dia. Nem Nem todo mundo, nem todas as coisas vêm bater na minha porta se eu não dou ousadia, se eu tenho meu coração bem guardado, bem cuidado. Gente, eu levo tudo para a vida física, porque parece que fica mais fácil de entender, né? Aqui no meu, na minha mente aqui. Eu não sei quando eu falo assim, se as pessoas, né? Eu falo assim, gente, a vida eu conto umas histórias, só Deus que me entende, né? Francisco, passo para você. Depois a gente continua aqui hoje. Eu entendo também, eu adoro também essas formas de experiências que a gente tem na vida, né? Que isso serve como aprendizado, como experiência, né? E serve para ensinamento, né? Hoje em dia você está ensinando o que você passou lá atrás e que a gente passa lá atrás, que marca isso, porque marcou, né, na sua vida essa experiência aí. Isso daí serve como ensinamento para o resto da vida, né? A questão de, por exemplo, de guardar o coração. Quando a gente é criança, a gente não tem esse entendimento, né? A gente escuta as pessoas falarem tudo mais, mas parece que quando é criança entra no ouvido e sai no outro, né? Mas quando marca assim é impressionante, né? Principalmente quando a gente é criança. É muito forte, eu acho muito bom, interessante esse tipo de ensinamento, mas falou uma coisa aí muito interessante, a questão de guardar o coração. Realmente, quando Deus fala assim, se tem de guardar alguma coisa, guarda o teu coração, né? A palavra de Deus nos ensina isso. Por que que ele está mandando guardar o coração, né? Porque tudo, você vê, tudo provém dele. Quando a gente está passando por ansiedade, a primeira coisa que acelera no corpo da gente aqui é as batidas do coração, né? Então, você tá, ó, guarda teu coração, guarda tua mente, né? Porque qualquer um susto que a gente tem, o que acelera o coração, né? Então, assim, é muito interessante essa passagem de Deus que ele manda a gente guardar o coração, quer dizer, não se preocupe, né? Confia em mim, né? Quando ele fala aqui dessa questão de dar, de necessidade, de abranger e tudo mais, não é só financeiramente a questão também que ele fala de emocional, porque ele sabe do que a gente precisa, Deus sabe das necessidades da gente, primeiro que a gente, ele nos conhece, né? Então, quando ele manda estar nele, é porque ele nos conhece, e ele vai nos dar, vai nos suprir, né? Quando ele fala da provisão, não é apenas financeira, né? Ele inclui também as questões das nossas necessidades emocionais, espirituais, físicas, né? Para a gente ter direção nisso, né? Então, isso é muito interessante, esse ensinamento aqui, né? Que, como está em Filipenses 4,19, Paulo estava ensinando aqui o povo de Filipe. Paulo, quando estava escrevendo isso aqui, Paulo estava preso, imagine aí. O camarada estava preso e estava dando palavra aqui de conforto, ensinamento que o povo estava recebendo de Deus, né? Quer dizer, não se preocupe, Deus vai prover tudo que vocês necessitam, né? Paulo estava ensinando o pessoal aqui, meu Deus, como é forte o ensinamento de Deus. Realmente é desafiador para a gente, no mundo de hoje em dia, guardar o coração, guardar a própria língua, né? Apesar de Deus ter colocado ela dentro de uma grade, que é os dentes, né, e tudo mais, mas é como se a Valdirene falou, é desafiador a gente guardar esse tipo de essa parte do corpo da gente, que é o coração, e a mente. Eu tenho me desafiado a isso, né? Guardar, por exemplo,
a Kelma, ela tem, às vezes, dificuldade de, de dar notícia. Eu entendo, eu já entendi isso, eu já entendi. Isso que é dela, ou ela foca numa coisa e passa rápido e não dá notícia, mas eu não fico assim, se aconteceu alguma coisa, não, eu descanso no Senhor, eu digo, Senhor, é tua filha, cuida dela. Eu entrego, desde de manhã eu já começo entregando o dia dela ao Senhor, ao Pai dela. Então, se eu tenho que confiar nisso, porque não adianta eu entregar e não confiar, ficar preocupado, isso e aquilo, isso não. Às vezes, às vezes as pessoas, os meus irmãos, às vezes me falam assim, tu tem um coração de pedra. Eu disse, não, eu não tenho um coração de pedra, eu apenas descanso, eu confio naquele que está suprindo, eu apenas confio, não é frieza nisso, naquilo, eu confio, né? Então, se é isso, é guardar o coração, é confiar que ele vai fazer, que ele vai suprir, e amém. Bem, confiar, né? Confiar, ter essa confiança. E é incrível, Francisco, quando a gente começa a fazer algo com propósito. Eu, há algum tempo atrás, já eu comecei a fazer meus jejuns no secreto com o Senhor. Uma pessoa falou comigo assim, mas você, cada um tem um jeito, né? Eu acredito que quando Deus toca algo no teu coração, é, é diferente. Eu, quando ia fazer jejum, eu planejava, até comentava, e eu falava mesmo, oh, meu Deus, tem jejum nas horas. E quando eu comecei a fazer meus jejuns, eu e o Senhor, eu acordo de manhã, mentalmente eu falo com Ele, só na mente. Gente, isso é uma coisa minha, tá? Não sei se é certo ou se é errado, eu não sei. Eu não sei se eu estou fazendo certo. Eu só sei que eu converso com o Senhor, oro com Ele em espírito todo dia. Só eu e Ele sabe que eu estou de jejum, que eu estou fazendo jejum. Quando eu faço isso. E eu lembro que sempre eu comecei a fazer jejum de um dia, dois e três, só na água. E eu falei, meu, nunca tinha conseguido, gente. Era só falar que dava jejum, me dava uma fome. Gente, eu não sou nem de comer tanto, mas dava fome, e dava aquela coisa. E quando eu comecei a fazer assim, Deus me sustentou de uma certa forma, que cada vez que eu vou fazer jejuar, eu faço desse estilo. E todo esse tempo eu estou realmente nesse dia, nesses 2 dias, ou nesses 3 dias, o dia que o Senhor me prepara para fazer o jejum, eu estou numa conexão tão forte com Deus, Francisco, que eu fico só na mente. Eu falei, gente, por que que eu não faço isso sempre? E treino, né, gente? Treinar, né? Treinar para caminhar com Jesus realmente, caminhar com Ele. Para eu prosperar. Aqui não está dizendo prosperar primeiro, não. Nossa, acho que o Senhor trabalhou tão bem esse título aí, Francisco. Lembro que foi assim, né? Foi feito em caminha com ele e prosperando depois. Porque ele, tudo é dele, né? Tudo ele nos dá, tudo ele nos entrega. É uma promessa, gente. Meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Gente, é muito forte. Vamos se conectar, né, com essa palavra hoje que o Espírito Santo falou conosco aqui. Eu estava precisando muito dessa palavra, mas muito mesmo. Hoje de manhã, quando eu levantei, estava lendo, eu falei, meu Deus, olha só. Se eu tivesse, olha só o que é, gente. Se eu tivesse lido ontem, depois, se tivesse lido. Gente, ontem eu tive uma preocupação no final da tarde. Me deu até cansaço físico. Eu falei, Valdirene, por que você está tão preocupada? Cadê o Deus que você fala que você confia? Cadê? Comecei a fazer pergunta para mim, sabe? E agora, se eu tivesse lido isso daqui, porque eu tenho preparado aqui, mas eu não fico, sabe, assim, ali ansiosa, não. Eu deixo o dia Deus falar com a gente. E porque eu falei assim, não vou,
ler não, estudar antes, porque eu já fazia antes e no dia Deus fala tudo diferente. Chega aqui na hora que a gente lê, é aqui e agora, gente. A palavra é viva, né? Então o Senhor hoje falou comigo de uma forma, e foi quando você também aí falou, Francisco, que Deus. Agora você vai repetir do teu jeito de novo, eu vou deixar você terminar. Não sei se a Calma vai poder orar. E é isso, né? O nosso princípio do dia hoje é descansar na provisão, sem viver pressionado pelo medo. O medo de faltar pode roubar a paz antes mesmo de faltar alguma coisa. Deus nos chama para uma vida irresponsável, é isso, né? Mas também nos chamou para viver, mas também não nos chamou para viver sufocados pela ansiedade. Hoje o convite é reconhecer a fonte, fazer a sua parte com sabedoria e descansar no cuidado de Deus. Hoje eu vou ficar com essa palavra que eu tenho que transbordar. Para eu transbordar, eu tenho que ficar aí na fonte, conectado na fonte. Amém? Para você, Francisco. Amém, amém, amém. Aí vai a própria palavra dele diz, não andar ansioso com o dia de amanhã, né? Realmente, quando a gente, às vezes, eu tinha essa também de ficar estudando um dia antes, no outro dia Deus já vai fazer tudo diferente. Vem na mente da gente tudo diferente. É ele que coloca. Então, se eu, eu não fico ansioso querendo estudar como é que vai ser o amanhã. Diz, não, não, senhor, já entendi, já que é contigo, amanhã é contigo. Vou prover aqui no hoje, né? Ele descansar em mim hoje, então se ele vai suprir, basta o dia de hoje, né? Tudo mais, então se amém, é muito, muito forte isso. Realmente é Sim. a gente, a gente querendo resolver o dia de amanhã, né? Isso é uma coisa, Francisco, olha só como que é, né? Eu comecei, quando a gente está fazendo os estudos para mentorias, no começo eles dizem, dá um script, olha, fala assim, aquela coisa. É tipo quem vai gravar para o YouTube, gente. Você viu que tem muita gente que fala as mesmas palavras? Porque existe um curso que o povo faz, todo mundo copia. Aí um dia eu falei, gente, mas eu não sou assim, eu não posso, eu não falo desse jeito. Eu não falo com essas palavras, eu não falo assim, eu no dia a dia. E eu comecei, e eu falei, gente, eu tenho que ser eu, autêntica. Eu leio, estou fazendo um estudo, eu leio lá, e do jeito que eu captei para mim é o que eu vou transbordar para as pessoas. Porque agora com esse negócio de inteligência artificial, o texto lá, logo quando eu faço para nós, eu gravo um áudio, eu reviso, aí eu passo para sair a letra bonita, mas aquilo ali não é. Aí faça isso para mim, porque ela tem um estilo de falar que não tem nada a ver com a gente. E, e aqui também na Bíblia eu já vi muitas coisas, eu falo, gente, não é Deus falando, é a pessoa, né? Eu querendo fazer bonito, e não é assim, o Espírito Santo fala. Eu lembro que quando eu fui, um dia fui convidada para ministrar num devocional, a moça falou para mim, Valdirene, só mande para mim o, o versículo que você quer falar, né? Ela deu o tema e o versículo. E a gente sabe que para cada tema na Bíblia está cheio de milhões de versículos que eu já sei até de memória. E, e o louvor. Aí eu fiquei pensando. Aí eu falei, eu já fui, preparei tudo, Francisco. Entrei lá no Gemini, busquei, organizei. Assim, Jesus, como eu estou falando, Deus sabe que eu fiz isso. Eu fiz assim, preparei tudo e tal, tá, 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 tá. Aí no dia seguinte, quando eu fui é, falada, eu mandei para ela o versículo, tudo, e mandei o louvor. No dia seguinte, quando eu fui ministrar a palavra, quem disse que o meu computador acendeu? E meu computador, ele é bom. O senhor sabe, ele me deu um bom computador. Tudo funciona perfeito. Aí eu peguei aquela chave de Deus para mim.
Fui lá, abri a Bíblia, orei, li e deixei o Senhor falar. Nada daquilo que eu tinha estudado no dia anterior, que eu tinha planejado, que eu tinha me preocupado, que eu tinha feito do meu jeito para sair perfeito, porque o que que aquelas mulheres mentoras, que elas são todas mentoras, e eu, gente, e foi tão extraordinário que até hoje elas falam para mim daquele dia que o Senhor falou com elas, que foi Deus, porque eu, tudo aquele bonito, não, foi Deus que foi ministrando a palavra, né? Por isso que é tão bom, né, a gente ter esse entendimento e usar realmente, descansar no Senhor. Olha o que ele faz, né, com os pássaros, com eles. Gente, tá tudo aí o manual de vida, né? Mas sou eu com a minha. Ai, Jesus, eu que ia parar de falar, gente, eu continuo falando. Que Deus abençoe. Deus continue nos abençoando. E é com você, Francisco. Agora sim, vou fechar aqui, senão ela não para, Jesus. Como é, como é bom, né? E como é impressionante, né? A maneira que Deus faz, né? Realmente totalmente diferente daquilo que a gente quer fazer. E quando ele faz é para ficar marcado mesmo, né? Dessa forma aí que você falou. As mentoras nunca mais esqueceram. Quer dizer, talvez se você quisesse fazer do seu jeito, do jeito que você tinha programado o dia anterior, talvez não ia ficar tão marcado como ele quis que ficasse marcado, né? O Senhor faz dessa forma mesmo. Gratificante. Amém. Estamos chegando mais um, já quase uma hora, né, que a gente está aqui. Glória a Deus. E uma semana também está passando. Pedi minha esposa, filha Kelma, para orar, para agradecer por esta semana, por este momento, por este dia, por outras coisas boas que virão durante a semana, eu creio. Né? Amém. Vai, amor, contigo. Tá bem, vamos orar, né? Falar com o nosso amado. Pai amado, Pai querido, maravilhoso, Senhor. Nós te rendemos graça, louvor, adoração, Pai. Muito obrigado, Pai, pelo teu cuidado, pelo teu amor, Senhor, por nossas vidas. Eu te louvo, meu amado Jesus. Tu és maravilhoso. Não há outro como o Senhor. Não há, Senhor, não há. Tu és único. O teu amor, ele nos surpreende, nos constrange todos os dias. É puro, é maravilhoso. Tu é quem nos dá o fôlego de vida, tu quem nos sustenta, Senhor. Porque a Bíblia diz que somos como um sopro, o vento, é como uma passagem, Pai, que fala que como que hoje, como o vento que passa, Senhor. Mas aqui estamos, tu nos sustentou e nos sustenta até agora, esse exato momento. E eu te rendo graça, louvor e gratidão, Pai, por este dia, pela nossa vida, pelos meus 43 anos. Ah, Senhor, só tu sabes, Pai, o que já percorremos. Val falou aí, Senhor, de um momento de infância, de brincadeira, de implicância, apertando a campainha do vizinho. E me veio à memória, Senhor, o como tu nos ama, Pai, e nos conhece, e me trouxe à memória como quando eu fazia essas traquinagens também, Senhor. E é verdade, Pai, que a tua filha disse. É nós que abrimos a porta, tu nos deu esse poder, essa autoridade, Senhor. Então nos ajuda a absorver aquilo que é bom, que é perfeito, que é agradável, que vem de ti é leve, Senhor, não acrescenta dores. O antigo é leve, Senhor. Quando confiamos em ti, se torna leve, porque entregamos tudo a ti. Nos ajuda a trabalhar isso em nós, Senhor, a ver as coisas como tu vê, Pai. Amar como tu ama, compreender, Senhor.
Eu te agradeço, meu amado, pela vida, pela saúde, pelos amigos que o Senhor tem colocado, por todo o caminho, Senhor, que diante da tua bondade e direção, tu tem nos guiado, Pai. Eu sei que nada, nada, absolutamente nada nos faltará. Nos ajuda a dar o melhor para ti, Senhor. Não pela metade, mas com toda a inteireza do nosso coração. Com todo o coração, Senhor. Com todo o amor que tu tem nos dado, Pai. Que esse amor, Senhor, seja notório. Aonde a gente for, Pai, nós venhamos representar esse amor, Senhor, dignamente. Eu te peço por todos que estão ouvindo o devocional, pela Lorena, Senhor, que sempre está aqui conosco, pela vida de Val, Francisco, Pai. Muito obrigado, nos sustenta, nos fortalece aqui nesse propósito, Senhor, que é para a glória do teu nome, pois tu já é grande, poderoso. Quando tu coloca algo em nosso coração, é porque te agrada, Pai. Nos ajuda em nosso chamado, qual tu tem nos chamado, Senhor, que venhamos fazer com toda alegria, Senhor. Abençoa o ouvinte, a pessoa que está ouvindo essa palavra, Senhor. Não importa a hora que essa semente ela venha frutificar, Senhor. Aquele que está cansado, que ele venha se fortalecer em Ti. É em tudo, Senhor, que nós queremos que o Senhor esteja em nossas vidas. Não é numa parte, não é em uma área, é em todas. Esse é o desejo do meu coração, que tu esteja em todas. Eu te convido, Espírito Santo, meu melhor amigo, esteja em todas as áreas da minha vida, aonde o Senhor vê que tem que mudar, traz clareza, discernimento. Faz assim, Pai, com quem também está ouvindo, porque muitas das vezes não nos damos conta, Pai, o que temos que ser mudado. Porque o que vem de ti é leve. Então, o que for da gente que traz peso, Senhor, tira, Pai. Eu quero trocar o meu fardo pelo teu, que é leve, assim como diz a tua palavra, e é nela que eu creio. Então, ajuda os meus amigos nessa manhã, ou nessa noite, ou nessa tarde que estão ouvindo, Senhor. Abraça-os, ó amado da minha alma, que nós venhamos sentir o teu toque, o teu abraço, porque é maravilhoso. Ah, Espírito Santo, como é maravilhoso saber que tu caminha conosco. Aleluia. Eu te louvo, meu querido Jesus. Obrigado pelo teu amor. Obrigado por ter nos amado e nos ama tanto, Senhor. A tua vida é tudo para nós. É tudo em nós, é vida em nós. E eu sou grata a ti por esta manhã, Pai. Tome em tuas mãos esse propósito, nos ajuda a mantermos de pé para a glória e louvor do teu nome, Senhor. E atrai vidas, Pai, para este tempo, Senhor. Cada palavra venha soar, Senhor, nos ouvidos como um alimento, entrar na alma, Pai, trazer mudança. Um dia o Senhor levantou pessoas para falar do teu amor para nós. E olha onde nós estamos, Senhor. Então, se alguém nesse momento está ouvindo, que eles sejam tocados pelo teu amor, se constranjam, não aguentem, Senhor. Não resistam, Pai, ao teu chamado. Porque, Senhor, nós cremos na tua vinda, no novo tempo, Senhor, a vida eterna. Porque aqui sim temos abundância, mas, aleluia, também na eternidade teremos também, Pai.
e há uma eternidade. Eu creio assim. Então, nos prepara desde aqui para viver o céu aqui na terra, como o Senhor nos ensinou. Seja feita a tua vontade, amado da minha alma, assim na terra como é no céu. Aleluia. Que nós venhamos ver o céu já aqui, Senhor, porque tu estás conosco desde aqui. Muito obrigada. Eu te louvo, te exalto por este dia maravilhoso. Gratidão pela nossa família, Senhor. Traz saúde, paz, alegria, harmonia, Pai, entre as famílias, os filhos, Senhor, os pais. Traz, amado meu, e nos ajuda a estar à mesa, a mesa que cura desde casa, Senhor, para que se expanda, Pai, em outras casas, em outras vidas, Senhor. Que a nossa família venha ser produtiva, a gente venha frutificar na vida do nosso próximo. Em nome de Jesus, eu já te agradeço, Pai. Amém. Gratidão, meu amado. Amém, amém, amém. 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 Senhor Amém, bom. Jesus. Que tenhamos uma sexta-feira, 8 de maio Sim, de 2026. Esse dia que Deus nos aleluia. deu para transbordar, hein, Francisco? Vocês Sim. transbordem em toda boa obra. Em boa obra que é para Amém. Glória. transbordar. Que o Espírito Amém. Santo nos cuide. Gratidão, né? Obrigada, Kelma, por você ter feito aí o esforço. Isso aqui já não pode ficar sem tua oração. Você, Amém. Eu que amado aí agradeço, da Pai. oração. Um Senhor te abraço. abençoe, abençoe vocês, todos nós, quem está aqui ouvindo. E lembrando que o princípio do nosso dia hoje é descansar na provisão, viver sem ser pressionado, né, pelo medo. Viver na fé, na confiança em Cristo Jesus. Então, a gente se vê ao vivo na segunda-feira. Temos aí o plano da semana, né? Que a gente faz em casa, cada um pelo seu momento. E o Senhor nos abençoe e guarde o nosso coração. Amém? Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Val. Francisco, tchau, bom dia. Tchau, Bom tchau dia, a tchau. todos. Amém.